O conceito bíblico para vocação, e que foi interpretado na história principalmente por Calvino e por Lutero, para eles vocação tem a ver com chamado. Vocação tem a ver com sair, tem a ver com sair em missão, para cumprir um propósito. Muitas pessoas confundem vocação com ocupação. Ocupação é a carga horária que você desempenha o seu trabalho. Vocação é estando lá, fazendo aquela carga horária, dentro desse propósito, desse plano maior de Deus, exercendo então a sua vocação, que você está em missão. Você saiu em missão. Então, na leitura contemporânea, vocação sempre está relacionado com atividade, ou então com aptidão. Abraão foi chamado a sair para uma missão, andar na dependência de Deus, sem saber ao certo para onde ia, o que iria encontrar pelo caminho. Nas Escrituras também nós vemos Jesus deixando a sua glória, vindo se vestir de pele humana, habitando entre nós, vindo em uma missão, em um propósito. Babel, no oposto de vocação ou sair, pelo contrário disso, Babel não revela o propósito de abençoar as nações. Ela queria se estabelecer num lugar, ficar ali, confortável. O chamado de Deus é sempre para sair. E eu arrisco a dizer que todas as vezes é sair para algumas incertezas. Incertezas do que nós vamos encontrar no caminho, não a incerteza de que Deus vai estar sempre presente. Isso nós temos certeza, temos convicção, que Deus vai estar sempre presente conosco. Mas esse chamado a sair é um chamado de incerteza. Participar do propósito divino em abençoar as famílias tem a ver com o significado de deixar algo. Sempre deixar algo para trás. Nós então somos convidados a exercer essa vocação de discípulos de Jesus para sair em uma missão, a missão maior, a missão de Deus. Mas deixar algo para trás não está só relacionado a local geográfico. Não está apenas deixar um local estabelecido. Não, deixar algo para trás também significa deixar alguns valores que hoje já não cabe mais dentro do reino de Deus. Deixar algo para trás significa deixar algumas ideias que já não cabe dentro do reino de Deus. Ou deixar algo para trás significa deixar alguns preconceitos, alguns paradigmas, perspectivas, planejamentos, expectativas. Deixar algo para trás é deixar algo que você tinha antes, mas agora nessa nova jornada com Jesus, você segue o Mestre no caminho que Ele te leva, e você como um aluno, você aprende do Mestre para ficar mais parecido com o Mestre Jesus. Moisés precisava deixar algo para trás. Moisés precisava deixar de ser egípcio para começar a pensar como povo de Deus. Para começar a pensar como alguém que o padrão seria diferente daquilo que ele foi educado, dentro daquela cultura egípcia. Moisés precisava ler então a história maior,
que ele estava incluído a participar. Essa história maior é a história de Deus, a história que nós também participamos dessa história. Nós estamos no meio dessa história. Deus é o início e o fim dessa história. E Ele nos convida a participar dessa história maior que Ele tem para o mundo. No texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, abra sua Bíblia, pode ficar sentado, fique com sua Bíblia aberta e nós vamos fazer algumas leituras. Gênesis 12, 2 e 3, há 3 verbos no texto que nos chama muito a atenção. O texto diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há 3 verbos aqui que eu pensei esses dias atrás: farei, abençoarei e engrandecerei. Farei. Fará o quê? Deus disse: farei de ti uma grande nação, a Abraão. Nós sabemos que Sara era estéril, mas esse convite de Deus é um convite que somente Deus pode criar as condições necessárias para que as bênçãos do Senhor se derramem a nós e se estendam aos outros. Farei. Ato exclusivo de Deus. É Ele quem faz. Abençoarei. Abençoar para quê? Abençoar para que seja uma bênção você, mas que essa bênção não termine em você, mas que você seja bênção para os outros também. Que assim como você recebe, assim como você é edificado, assim como as bênçãos se derramam sobre você, essas bênçãos têm que atingir os outros também. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, disse: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Perceba que não está no plural, está em uma pessoa só. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As Escrituras não diz aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas diz ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A promessa feita a Abraão e ao seu descendente, então, prenunciou o Evangelho, Jesus, o Evangelho de Deus, que através de Abraão, o Evangelho de Deus, Cristo Jesus, viria e abençoaria os povos, nações e famílias. Engrandecerei, pela descendência de Abraão viria o Messias, e ele seria então engrandecido por isso. Deus diz para Abraão para ele sair para um lugar onde ele não sabia aonde era ao certo e o que aconteceria a ele. A única coisa que Deus daria é que Deus daria uma direção ao coração de Abraão. Deus iria o dirigir. É Deus quem formará então, a partir desse momento, dessa chamada de Abraão, Deus iria formar a identidade de Abraão. Ele estava saindo de um local onde se adoravam muitos ídolos. A família, o pai, era um alto empresário da época que fazia isso, fazia ídolos. Mas a partir daquele momento que Abraão foi chamado, ele seria abençoado e Deus iria formar então a identidade de Abraão. Muitas vezes nós pensamos
que a cidade ou a cultura, assim como disse o filósofo John Locke uma certa feita, que o homem é produto do meio. Nós pensamos que a cidade ou a cultura que nós estamos incluídos, seja no bairro, seja no local onde ele está, ela forma a identidade da pessoa. E é só você analisar a vida de Daniel, você vir que Daniel estava no meio, mas ele não se contaminou com o meio, porque Deus estava formando a identidade nos padrões do reino de Deus. Muitas pessoas pensam que o status, a fama, os seguidores do Instagram, a quantidade de views, a quantidade de seguidores forma então a identidade da pessoa, o reconhecimento. A fala para Abraão é que Deus iria formar a identidade dele. E é isso que Deus faz em nós. Qual, melhor dizendo, é a nossa identidade? A partir do momento que o Espírito Santo nos regenera, nos traz de volta para Ele, Deus brada do céu a mesma voz que disse a Jesus: Tu és meu filho amado. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Mas Abraão então precisava entender que Deus iria construir esse lugar para ele, que Deus iria levar ele a essa terra. Não seria ele que iria desenvolver os processos, não seria ele que iria estabelecer as estratégias de como chegaria até esse lugar. Deus faria tudo. Sara era estéril, e Deus faria então Sara dar à luz ao filho da promessa. A bênção de Deus estaria sobre Abraão, sobre a casa de Abraão, e a bênção de Deus estenderia a todos aqueles a quem abençoasse a Abraão. Deus chama Abraão para ser abençoado, para que ele fosse uma bênção para os outros. E os povos seriam abençoados por causa de Abraão. E quem engrandece a Abraão, quem dá a bênção para Abraão, é o mesmo que disse: Eu farei de ti uma grande nação. De Deus. De Deus. Muitas pessoas, ainda hoje, muitos cristãos, ainda hoje, estão lutando com suas próprias forças. Estão querendo adquirir, conquistar pelas suas próprias forças. Estão querendo restaurar pelas suas próprias forças. Deus é aquele quem nos abençoa, nos restaura, que cuida de nós, que cuida da nossa família, que cuida do nosso lar, que nos dirige aonde quer que nós fomos. O melhor caminho é seguir aonde Deus quer que nós vamos. O nome Abraão será grande, preparando então a vinda do Salvador. Deus fala que o descendente de Abraão serás grande, e a fala aqui é de Cristo. Então todo chamado tem implicações globais, vai muito mais além do que nós executarmos o nosso trabalho dentro dessa carga horária que nós estamos na empresa. Todo chamado é feito de grandes implicações. Ninguém consegue entender as implicações do chamado de Deus para a nossa vida. Essa semana nós estávamos conversando ali em um encontro que nós tivemos, que nós temos 2 por ano, de pastores, amigos, e um que eu tenho como um mentor para mim, que é o Ricardo Barbosa, de 67 anos. O mentor dele é o James Houston. Esse ano ele está com 101 anos, um pastor do Canadá. E o Ricardo Barbosa perguntou para ele:
Esses tempos atrás ele foi fazer uma visita no Canadá, ele está numa casa de repouso, e falou: pastor James Houston, qual é agora o resultado depois de tantos anos de ministério? E o Barbosa compartilhou conosco ali, ele disse que o pastor James Houston disse para ele: a minha vida é uma sucessão de solidão e incompreensão, porque até hoje muitas pessoas não me compreendem. Por que eu me dediquei tanto a cumprir a vocação e o chamado que Deus me deu? A missão de falar do amor de Deus. E a incompreensão me leva a ser solitário, me leva também à solidão. A história de Abraão é sem louros, a história de Abraão é sem glória e sem glamour. Mas o que acontece nesse chamado é que ele tem implicações para uma história então de redenção. Nem imaginamos o que Deus tem preparado para o nosso chamado. Nós somos diariamente enviados para o nosso trabalho, para o seio familiar, na convivência de amigos, e está certo isso, porque Jesus não disse para os seus discípulos: fiquem entre vocês, fique só vocês como um clube social, igreja. Não, Jesus disse: ide, enviou. Nós temos que nos relacionarmos. Então nós não sabemos no dia a dia o que irá acontecer com o nosso chamado, quem são as pessoas que Deus vai colocar para nós compartilharmos desse amor de Deus e essa grande história da redenção. Mas o que nós podemos ter certeza é que Deus nos chamou para também sermos agentes de implicações da redenção na vida dos outros. Deus nos chamou para um propósito, para falar dessa grande história da redenção que há na cruz de Cristo Jesus. E eu quero destacar aqui um dos encontros de Deus com Abraão, hoje, que está em Gênesis capítulo 15, versículo 1, 21. Pode ler aí, acompanhar, e eu vou ler aqui. Gênesis 15, 1 ao 21 diz: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Preste atenção. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deus lhe respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina então descia sobre os cadáveres, porém Abrão as enxutava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram.
Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu então que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Essa prática de partir os animais ao meio e colocar um de frente com a outra era uma prática comum na época de Abrão. Não tinha nada de diferente nisso. Os chefes das tribos, eles partiam um animal e fazia assim então um corredor de sangue, e eles faziam votos, principalmente de um defender a tribo do outro, e eles passavam fazendo assim um pacto de sangue por aquele corredor. Mas se você não cumprisse esse pacto que você havia feito com outra tribo, era justamente isso que iria acontecer com a tribo que o traiu. Os corpos seriam rasgados ao meio, e seria dado então aos abutres do céu, para que as aves comessem. Jeremias faz menção dessas alianças. Jeremias capítulo 34, versículo 18 e 20 diz: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio do corredor das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram pelo meio do corredor dos animais, entregá-los-ei nas mãos dos meus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres serão também dados para as aves dos céus e os animais da terra. Então era algo que Abraão estava familiarizado. Então Deus está usando isso, fazendo um pacto com Abraão. Qual é a diferença desse pacto que Deus faz com Abraão com o que as tribos faziam? A diferença é que Deus passou sozinho no corredor de sangue. Abraão não passou. Mostrando então que o próprio Deus era a garantia da promessa da aliança. Abraão perguntou para Deus no versículo 8: como saberei que hei de conquistar essa terra que o Senhor me prometeu? Deus respondeu para Abraão: eu sou a garantia, porque eu passei sozinho no corredor. Eu não dependo da sua força, eu não dependo do seu poder intelectual, eu não dependo do teu poder aquisitivo, eu não dependo de suas estratégias. Quem é a garantia da promessa? Sou eu. Deus mostrando a Abraão. Deus era a garantia, o próprio Deus era a garantia que Abraão iria herdar, iria ser pai de nações, e de também famílias seriam abençoadas. De que forma? Pelo seu poder?
pela sua força, pelo seu poder aquisitivo, pelo poder intelectual seu. Não, a garantia era o próprio Deus. A bênção viria de Deus e Deus seria o abençoador. A garantia a Abraão não estaria no que ele fizesse, não estaria em sua força ou em sua influência sobre as outras nações, sobre os outros povos, mas a garantia seria o próprio Deus. Depois de séculos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele está ministrando a ceia com os seus discípulos, com os seus irmãos e amigos. Assim como hoje aqui, nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus, simbolizado no cálice de vinho e no pão. Mas séculos depois, Jesus está ministrando a ceia, e assim como Deus, naquele dia da aliança com Abraão, Jesus também passa pelo corredor de sangue sozinho. Jesus passou sozinho, que chegou ao ponto dele mesmo dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 14, versículo 22 e 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhe disse, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam. Então lhe disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança que Jesus fez conosco quando Ele derramou o sangue e passou sozinho pelo corredor do Calvário. Nós somos como Abraão. Nós somos como Abraão. Como saberemos que iremos conquistar Canaã? Como sabemos que nós chegaremos lá? O que garante? Qual é a garantia que eu vou chegar lá? Nós não conquistaremos isso por aquilo que fazemos. Nós não conquistaremos essa garantia de forma legalista, cumprindo um monte de regras. Nós conquistaremos porque Jesus, o Cristo Senhor, é a própria garantia nossa. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Foi Ele que passou pelo corredor do sacrifício sozinho. Foi Ele que tomou o cálice da ira de Deus. Foi Ele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Foi Ele que foi castigado na cruz, sozinho, por causa de mim, por causa de você. E o que nós sabemos é aquilo que a Bíblia relata, mas não relata aquilo que ninguém viu, aos escondidos ali, o que soldados fizeram com ele. Qual é a nossa garantia? A nossa garantia é que Jesus é a própria garantia. É Ele quem nos liberta, quem nos salva, quem nos lava, quem nos redime, e é Ele que vai fazer nós chegarmos lá, através do sacrifício dele. Ele passou pela dor sozinho. Quando Ele tomou sobre Ele o pecado de todos os seus eleitos, de todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, foi Ele que tomou todos esses pecados e carregou sobre Ele. E ninguém tirou a vida dele, porque foi Ele quem deu a própria vida. Foi Ele. Foi Ele quem criou a aliança. Foi Ele quem firmou o pacto. E foi Ele quem pagou o preço. Foi o nosso Jesus, Senhor e Salvador. Séculos antes,
Deus passou sozinho pelo corredor para mostrar para Abraão que a garantia da promessa era o próprio Deus. Ele não passou no corredor junto com Deus. Deus firmou o pacto. E Deus falou: eu sou a garantia, Abraão. Assim também Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, passou sozinho pelo Calvário para nos mostrar que a nossa garantia de salvação não está em nós, mas está nele, no nosso Jesus. Isso se chama graça. Graça, graça. Isso se chama graça. Não é pelos seus méritos, mas é apesar dos seus ineméritos. Jesus passou sozinho pelo corredor do Calvário. A única coisa que Ele nos pede é: siga-me, siga-me, siga-me. Nada mais, nada menos e nada além disso. Siga-me, caminhe comigo, viva a minha vida que eu viverei a tua vida. Vida na vida. É isso que Jesus espera de nós. A nossa garantia nessa noite, o nosso privilégio de participarmos dessa mesa, é porque Jesus, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio como servo e se humilhou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e amanhã, no futuro, pudéssemos estar com Ele para toda e toda eternidade. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero que você agradeça a Deus. Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, pois o Senhor sabia e sabe que nós não daríamos conta. O Senhor sabe que nós não damos conta, Senhor. Nós quebraríamos a promessa. Nós quebraríamos o pacto, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, enviou seu Filho para que Ele passasse sozinho, Senhor, suportando, Deus, todas as dores, suportando, Senhor, todos os pecados dos seus eleitos, suportando, Senhor, a rejeição do povo, Senhor, suportando, Senhor Jesus, o abandono. O Senhor enviou teu Filho para que Ele passasse sozinho por esse corredor, Senhor. Sangue esse que Ele derramou, sangue de um justo, de um santo. Eu quero te agradecer, Senhor, de podermos aqui nesse momento, estarmos aqui reunidos, porque o Senhor garantiu isso.